Jocelino Dantas, seja muito bem-vindo. Eu estou vendo que você deve estar no assentamento Guarapes. Como é que está aí? Olá, bom dia, Evandro, bom dia, o professor, bom dia a toda a equipe, bom dia, nossos rádio ouvintes, telespectadores. Bom, Evandro, nós estamos aqui realmente no assentamento Guarapes, debaixo do alpendre da nossa residência aqui no assentamento, e estamos com um dia de sol, como diz aqui no interior, bonito para chover, inclusive já deu uma chuvinha. E estamos aqui. Muito bem. Quais são as novidades que você vai trazer da agricultura familiar, do movimento sindical? Como é que estão as coisas? Bom, primeiramente, quero parabenizar pelo programa de hoje, né? Principalmente, claro, todos os temas variados, mas eu quero destacar aqui a entrevista com o doutor Alexandre e o professor aqui da UERN, que trouxe muito bem aí um tema bem pertinente, que tem a ver, né, inclusive, com nós da agricultura familiar, né? Mas, Evandro, o tema de hoje é, a atualização cadastral, né, dos aposentados e pensionistas da agricultura familiar, os sindicatos de trabalhadores rurais, agricultoras e agricultoras familiares do Rio Grande do Norte, assim como do Brasil inteiro, inicia o ano de 2024 com este desafio posto, né, dado algumas exigências postas por portarias, né, do governo federal, principalmente o INSS, diante esse quadro de trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares que continuam desenvolvendo, né, uma realidade, né, no nosso Brasil, né? Recentemente eu estava vendo uma análise de um professor, não me lembro agora a universidade, né, fazia uma análise do censo demográfico que foi publicado recentemente. E nós estamos num processo no Brasil de envelhecimento da população. Esse público, e tem uma estimativa aí até os próximos 50 anos, será uma ação crescente, né? Assim como também já em outros países do mundo, né? Então, esse público é um público que continua muito forte, desenvolvendo atividades rurais na agricultura familiar, nos municípios do interior muito mais fortemente, obviamente, né? E você que, inclusive, assessora alguns sindicatos dessa área, sabe disso, e que ainda estão com a mão de obra ativa, produzindo alimentos nos assentamentos, nas comunidades rurais, participando dos processos políticos. Então, o nosso sindicato, eles representam legalmente esse público. Portanto, por força da própria organização, né, dessas entidades e também de portarias postas, como eu já falei, esse ano de 2024 inicia com a Federação dos Trabalhadores Rurais essa semana, do dia 8 ao dia 12, rodando todo o Rio Grande do Norte num processo intenso de planejamento, né, para com foco, né, principalmente nessa atualização cadastral que terá que ser feita e é preciso para que, inclusive, essas entidades sindicais possam melhor representar os interesses desse público, né, que continua, como já falei, desenvolvendo atividades, tendo acesso às políticas públicas, inclusive a financiamentos, por exemplo, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, acessando muitas vezes o Programa de Aquisição de Alimentos, da CONAB, da EMATER e etc. Então, eu gostaria de chamar aqui, né, não é atenção, mas a importância, né, desse público que nos assiste, que nos escuta, que em breve, né, com certeza, passarão na residências, né, nossas equipes dos sindicatos, e que eles, de fato, possam receber bem. Não são, vamos dizer, como nós conhecemos aqui, pessoas que querem enrolar ou que querem fazer coisas más. Porém, é importante lembrar que deveremos, quando passarmos, estarmos caracterizados com
com fardas, com identificação, com crachá, porque realmente, infelizmente, tem muita gente ruim e que vivem de fazer o mal, sobretudo para esse público, que é um público muitas vezes mais vulnerável. Portanto, Evandro, era esse tema que eu gostaria de trazer hoje, né? Claro que gostaríamos de tratar sobre outros, mas teremos aí o restante do ano muitos, inclusive para dialogar um pouco aí com o professor, mas quero aqui, inclusive, registrar e parabenizar pela iniciativa que eu estava ouvindo aqui e assistindo, que será desenvolvida em parceria com a nossa colega, né, Samara Francione, nossa colega de especialização, recém-formada conosco, né, e que com certeza, tenho certeza que será uma boa experiência desenvolvida aí conjuntamente, viu? Jocelyn, vai ser o professor Guilherme, que está aqui, está ali Isso. ouvindo, vendo, e também o professor Washington vai participar deste programa Ciranda Potiguar, junto Muito com bom. Samara Francione, e vai trazer questões da agroecologia, questões do desenvolvimento territorial, da economia solidária e do cooperativismo. Okay? Inclusive, Evandro, eu terei o maior prazer e estou à disposição para contribuir com o projeto também, né, enquanto FETARNE, enquanto secretário de Política Agrícola da FETARNE. Inclusive, o tema tem tudo a ver com essa ação nossa aqui nessa secretaria e, obviamente, pelo compromisso que tenho com o curso que fiz juntamente com a companheira Samara e, à frente, a coordenação, nosso professor Washington, né? Pois bem, você que é especialista também em desenvolvimento territorial e cooperativismo, né, e economia solidária. Muito bem, vamos sim, eu imagino que Samara Francione vai querer lhe ouvir, vai querer escutar você, conversar com você, dialogar no programa também, não é? Agora, meu caro Jocelino Dantas, eu gostaria, você trouxe um tema mais importante, da maior importância, para os agricultores e agricultoras familiares, que é a questão da Previdência Social. E na Previdência Social, na reforma terrível, na reforma previdenciária, os segurados especiais, os agricultores e agricultoras familiares, manteve a sua situação, ou seja, se aposentando, as mulheres aos 55 anos, os homens aos 60, era uma proposta devastadora, o homem ia para 65, a mulher para 62, ia ter uma contribuição de 50 a 80 reais por pessoa, por agricultor familiar, isso ia excluir muita gente, e até voltar a uma situação anterior, que era antes de 88, que apenas uma pessoa por família da agricultura familiar, na época era o chefe da família, hoje existe o chefe e a chefa, mas ia tirar as mulheres também da Previdência Social. Isso foi uma grande vitória, né, dos movimentos sociais e principalmente, né, da CONTAG, das FETARNES, das federações e dos sindicatos que encaminharam essa luta. Aqui no estado teve manifestação quase todo dia, puxada por um sindicato, muitas reuniões nas câmaras municipais, colocando a problemática, e os sindicatos continuam sendo as instituições que têm mais idosos organizados nas suas instituições. Mas eu sinto uma fragilidade muito grande dos conselhos municipais dos idosos. Eu gostaria que você fizesse aí algum paralelo aos conselhos municipais de idosos, que em alguns municípios sequer tem a existência legal desses conselhos municipais, que já está previsto em lei. Pois é, Evandro, inclusive essa questão dos conselhos municipais são espaços que reforçam a importância da efetividade do Estatuto do Idoso, né? E os sindicatos, nós somos um dos principais, somos a principal entidade que vem brigando para que esses conselhos, eles de fato funcionem, porém, alguns municípios têm avançados, outros não, mas na sua grande maioria ainda são muito frágeis. Nós continuamos brigando sobre isso, porém, precisamos avançar muito mais. E, só para fazer um nexo, se o sindicato não tiver fortemente organizado, cada vez mais organizado, com nossos idosos participando das assembleias,
dos momentos de discussão política, o sindicato mais presente com essa questão, a gente não vai conseguir avançar em muitos direitos. Nós ainda temos muitos aposentados sendo lesados, e com, às vezes, agredidos, lesados com a questão financeira, enfim, são uma variedade de crimes que ainda são acometidos a esse público, e esses conselhos têm o papel de fazer, de cobrar, e fazer com que os poderes públicos cumpram, né, suas funções de garantir os direitos desse público, né, como eu estou falando. Então, ou seja, a ideia de fazer uma atualização cadastral é exatamente para que os sindicatos tenham mais ações, que conheçam melhor como é que está a vida desse povo, aonde estão, como estão, o que estão realmente fazendo, o que produzem, como é que é o seu vínculo familiar, para ver se a gente consegue ter maior incidência, ou seja, maior capacidade de representação, inclusive nesses conselhos municipais, né? Porque muitas vezes a gente já conhece a realidade, mas é preciso conhecer melhor. E por isso eu faço, inclusive, esse link com essa relação com essa sua pergunta, Evandro. A palavra aqui para o professor Guilherme, para ver se ele quer fazer alguma pergunta a você. Professor Guilherme. Agradeço, professor. Bom dia, Juscelino. A minha pergunta vai no sentido, assim, já do ano que vem agora, né, 2024, iniciando esse ano. A gente sabe que esse ano de 2023 teve um ano de transição, assim, de governo também, algumas peculiaridades. E agora, eu queria ouvir de você, assim, o que a FETARNE já está imaginando, quais são as principais demandas, as principais pautas que vão ser colocadas, principalmente para pensar o desenvolvimento regional. As cidades aqui do interior, a maioria delas são bem pequenas, e boa parte delas, a população da área rural é muito relevante. Então, pensar o desenvolvimento de uma cidade aqui, tem que pensar o desenvolvimento rural. E quais são as principais demandas que aí vocês estão pensando, nesse sentido, assim, inclusive pensando nessas questões aí de seca, de mudança climática, alguma coisa, algum programa especial, uma pauta? Muito bem, professor, agradeço a pergunta. Então, nós estamos exatamente numa fase de planejamento, mas essa fase nós antecipamos. A diretoria da FETARNE, liderada pelo nosso presidente Erivan do Carmo, nós antecipamos o planejamento esse ano, exatamente por ser um ano bem atípico, bem diferente. E sempre fazia planejamento em janeiro, fevereiro, né? E começava sempre aquela história após carnaval. Não, nós fizemos em dezembro, né? Nós tivemos uma atividade intensa de planejamento em dezembro, e essa preocupação, nós temos aí, né? Algumas. Não há um consenso, né? Se nós teremos um bom inverno ou não, na comunidade científica ainda sendo discutido isso, e diante disso nós já antecipamos, nós estamos formulando já para a gente e já cobrando uma audiência com a governadora para a gente apresentar uma proposta da possibilidade de um plano, né, eu não vou chamar de emergência, porque emergência é uma coisa que a gente não sabia, é um plano de convivência mesmo com essa possibilidade dessa nova realidade posta. Então, tem várias propostas que estão sendo elaboradas, né, mas nós já estamos nessa questão. Estamos agora cobrando que, de imediato, o aporte ao Programa Garantia Safra seja efetivado de um quanto antes, porque esse programa não ajuda em tudo, mas é uma parte. E, a nível federal, estamos também trabalhando, né, já em construção a pauta de dois momentos. Primeiro, a construção da atualização do novo Plano Safra, que quando eu digo a nível federal é através da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, que as federações têm os coletivos que constroem essas pautas. Então, são dois momentos diferentes, que é as propostas para o Plano Safra, mas nós estamos preparando também
uma pauta de reivindicação para a realização e retomada do Grito da Terra Brasil Nacional, que era um evento que acontecia todo ano, e com a pandemia da Covid-19 ele foi quebrado, né? A gente acabou tendo problema ali. Então, nós vamos retomar esse ano o Grito da Terra Brasil, porque também entendemos que, como o senhor falou, em 2023 foi um ano muito de transição, orçamento ainda de governo passado, precisamos agora ainda reforçar um conjunto de políticas públicas que estão sendo retomadas, mas também muitas precisam ser reformuladas, inclusive o PRONAF, que não atende muito à realidade da agricultura familiar do Nordeste. É um programa importante, que foi importante, que é uma luta nossa, mas infelizmente a maioria dos recursos, infelizmente não, felizmente, né? A maioria do recurso do PRONAF não fica no Nordeste brasileiro, nem no semiárido, vão para o sul do Nordeste, para o Sudeste. Então, nós entendemos que esse programa tem que ser reformulado de acordo com a realidade de cada região. Então, eu só estou dando exemplo, né, Evandro? Desculpa o tempo, mas como para responder um pouco e exemplificar um pouco da resposta à pergunta do professor Guilherme. Muito obrigado, Jocelino Dantas, pela sua participação, focado na agricultura familiar, que trouxe agora a importância aí desse cadastramento que vai ser realizado com os segurados especiais, com os idosos que estão no âmbito dos sindicatos. E agradecer e desejar aí que o inverno chegue bem em Jandaíra, né, já que o dia está bonito, como você disse, para chover aí em Jandaíra e aí no assentamento Guarapes, onde você reside. Um abraço, Jocelino, muito obrigado pela sua participação. Ok, abraço, Evandro, abraço, professor Guilherme, abraço a todos que estão em casa nos ouvindo, nos assistindo. Até o próximo sábado.